Posso ir? Pode. Opa, legal. Telefone. Telefone. Vamos atender o telefone, Caião? Fale quem é, meu Alô. querido. Alô, bom dia, boa tarde, na verdade. Pastor Caio Fábio aqui, Gustavo. Ô, Gustavo, meu filho querido, amado. Saudade de você, meu magrinho. Saudade enorme do senhor, saudade do Braulio, saudade de todo mundo aí. Saudade, por incrível que pareça, de Adailton. Da pé do Adailton. Um homem que consegue ser mais magro que eu. O Adailton agora... É um homem que se ele solta um pulo, ele dá 3 passos para frente. É isso mesmo. Ele ganha uma propulsão. Ô, Gustavo, você sabia... Ele leva a propulsão. Gustavo, você sabia que o Adailton leva sempre uma moedinha de R$1 no bolso pra não voar, né? Caso bata uma ventania nele. Sempre uma moedinha, que aí segura, não voa. Uma espécie de âncora. Pastor, Sim, querido. Tô assistindo o programa hoje. Hoje é um dia de folga, de gravação. Tô gravando a 4ª temporada do meu programa, o Chile Gross. Show. Maravilha. E de folga, claro, assistindo o senhor. E hoje vou também ter a honra, aproveitar de conhecer um cara que eu admiro desde os tempos de pentecostalismo, desde os tempos em que eu fazia o reteté, rodava e falava em língua estranha, e nem eu entendia o que estava falando, e também não falava porcaria nenhuma, estava imitando os outros, mas você me imitei muito bem. Sempre imitou Você muito bem. foi um bom imitador, né? Sempre foi um bom imitador. Eu era um bom imitador. E aí eu tinha uma lenda na minha igreja que corria que quanto mais palavras você falava em língua estranha, mais unção você tinha. Então eu comecei a criar algumas palavras. Era a famosa variedade de línguas. Variedade de línguas. Isso. E aí o povo me olhava assim, cruzava os braços e falava assim, caramba, porque eu falava, eu saía do chorecantalabachuri. Eu ia para uma coisa mais russa, mais eu já ia para uma coisa mais sofisticada. Também podia ir pro japonês. Eu não tive essa ideia. Se eu tivesse tido essa ideia, eu tinha feito mais sucesso na igreja. Mas enfim, o que eu venho fazer uma pergunta, eu fiz uma pergunta no chat, mas eu vou aproveitar aqui que eu estou ao vivo. Primeiro, recomendar a todos os espectadores do Papo de Graça as respostas que o senhor me dá sobre 2 perguntas específicas. Eu fiz 4. Tem 2 que foram fundamentais na minha vida, tem sendo. Uma é sobre a compulsão, um problema que eu tenho sobre compulsão, e venho enfrentando ele, e no particular o senhor me falou sobre a tomada da decisão, o poder da tomada da decisão, e eu tenho vivido experimentando esse poder da decisão, esse milagre do livre-arbítrio da decisão na minha vida, e tenho sido muito feliz, muito saudável mesmo. Recomendo a todos que assistam, procurem aí no YouTube, no site da VMVTV. É só escrever Gustavo Mendes aqui no site da VMVTV, que eles vão cair lá. Vão cair lá. E o outro era sobre rejeição, né? Haters e tal, e tem me ajudado muito nesses últimos tempos de intolerância. Mas eu vi o senhor falando no início do programa sobre onça. E o caso da onça, eu me lembrei de 2 casos, né? Um foi quando eu era menino e fui junto com meu pai, e uma turma toda, eu era menino, e o pessoal falando assim, quero ver se você tem medo de onça, não sei o quê, isso é no Pantanal. E eles estavam num casebre, e aí eu saí sozinho, eu tinha uns 14 para 15 anos, e aí eu dei de cara com a onça, pastor. Dei de cara com a onça e não adiantava falar língua estranha, não adiantava rodar. Não entendi. Saí correndo. Se fizesse reteté, ela te pegava mais rápido ainda. Então, e aí eu falei assim, não, eu vou caçar a onça. E quando eu dei de cara com a onça, eu não sabia o que fazer. Eu saí correndo,
a porta estava aberta, a onça entrou, eu disse só pro pessoal assim, ó, vai cuidando dessa aí que eu vou buscar outra. E foi do jeito. Vai cuidando dessa. Trata essa que eu vou pegar outra, Isso. né? Mas aí, fazendo um comparativo com a questão da compulsão, Comparando a onça com a compulsão. só agora falando sério um pouco, né? O que acontece? A compulsão, diferente da dependência, sejam elas químicas, qualquer uma que seja, a compulsão, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu comprar 3 garrafas de vinho, pensando que eu vou tomar uma na quarta, uma na segunda, uma na terça e uma na quarta, eu não consigo. Se eu tiver 3 garrafas de vinho na geladeira... Você vai tomar as 3 no mesmo dia, uma depois da outra, né? É isso é a compulsão, é o impulso da compulsão. Então, o que eu tenho aprendido com o tratamento, e aí, aliás, é importantíssimo as pessoas entenderem também que os desequilíbrios químicos do corpo que são importantes serem tratados a partir de decisões dentro do evangelho e tudo, mas que a medicina está aí para isso, né? O senhor fala isso o tempo todo. É o impulso da compulsão. E como é que você evita o impulso? É isso que eu quero saber, dentro de uma perspectiva da decisão, dentro do que eu acredito ser o poder de Deus na minha vida, mas mais, como eu não acredito que Deus seja um velho jogando The Sims, falando, agora você vai se lascar, agora você vai cair, agora você vai se levantar. Como eu não acredito nisso, eu queria entender o seguinte, para eu fugir do impulso da compulsão, como é que eu faço? Às vezes, o que eu entendi da questão da onça me fez refletir sobre encarar meus problemas. É o que eu tenho encarado. Eu tenho encarado a minha compulsividade. Eu tenho falado sobre ela e isso tem me ajudado a me libertar de uma forma milagrosa, sabe? Quanto mais eu me abro, quanto mais eu falo sobre ela, mais eu me entendo, parece que mais eu vou me encontrando. Mas o problema é o impulso, é o gatilho, é o start. E a gente vive, nós somos um país que é o segundo maior consumidor de remédios para ansiedade do mundo. Então, por isso eu faço questão de fazer essa pergunta, porque não é só um problema meu, mas eu acredito que boa parte da audiência passa por isso. Esse impulso, o impulso de fazer, entre aspas, caquinha, de fazer merda mesmo. Como é que evitar isso sem dar as costas, encarando? Como é que é isso? Eu tenho essa onça, eu preciso evitá-la. Aí é o conselho que o meu pai me deu, a onça está lá. Eu não tenho como vencer a onça no embate. Eu e a onça. Você chamou a onça de compulsão. O nome da tua compulsão agora é a onça. O nome dessa onça é compulsão. O que eu disse aqui? Que foi o que eu aprendi desde menino. E se aplica perfeitamente ao que a gente está tratando. Meu pai disse, se você encontrar com uma onça no meio da floresta, fique quieto. Se ela virar e for embora, espere um tempo. Espere um tempo, não se afobe quanto a andar, nem para um lado, nem para o outro, nem para recuar, nem para ir adiante. Espere um tempo como quem não está vendo nada. Isso se ela se retirar. Se ela ficar parada dentro de você, estude as suas alternativas. Qual é o pau, a madeira, a árvore que você conseguiria subir antes que ela chegasse até você e de onde você conseguisse se defender dela? Expulsando-a, quebrando alguma coisa que a expulse. Se você tiver um pedaço de pau como esse, vá tentando afastá-la de você. Porque entre você e ela não haverá termos de domesticação. Existem determinadas situações, determinadas onças,
determinadas compulsões na gente que não são domesticáveis. Raramente alguém que foi compulsivo consegue estabelecer uma relação de domesticamento da compulsividade. A atitude para um indivíduo compulsivo, que é a decisão sobre a qual eu te falei, é a decisão de viver literalmente o significado da palavra decisão, que é cisão. Decisão significa cindir, cortar, romper. Eu rompo com a minha compulsividade. Eu não tomo a decisão de domesticá-la. Ninguém domestica a sua compulsão. Compulsão a gente vence fazendo uma cisão, que é o que ninguém quer ouvir, nem da ciência médica. Tem hoje em dia, inclusive, alguns médicos de tratamento de compulsividade que vão sugerindo ou substituições ou gradualidades. Eu nunca encontrei até agora ninguém que, pela via da gradualidade ou da substituição, tenha ficado livre da compulsão. A maioria troca apenas de objeto de compulsividade, mas continua compulsivo. A palavra decisão vem do prefixo grego, tudo onde tem esse divisão, a decisão, todas essas coisas, demarcação, diabo. No grego, tudo que vem com esse prefixo determina uma separação, uma divisão, um cindir, um quebrar, um cortar. Por isso, a decisão quebra vínculos. A decisão de um compulsivo, para ser vitoriosa, ele não pode dizer: eu vou fazer o seguinte, vou beber só nos fins de semana. Porque a compulsividade não se satisfaz com o fim de semana. Na segunda-feira você vai ficar desesperado, vai sair correndo, vai comprar mais, vai beber mais, depois vai começar a criar racionalizações. Eu não fiz xixi na calça, não fiz cocô enquanto eu andava, não bati ninguém, disseram que eu me comportei melhor. Aí o cara diz: quem sabe eu estou aprendendo a lidar com a minha compulsão, e continua compulsivamente tentando apenas domesticar as manifestações públicas e sociais da compulsividade, mas não está livre da compulsão. E a melhor coisa do mundo é quando você sente que você ficou livre de uma compulsão. O sentimento de liberdade. Você está falando de, por exemplo, de vinho. A pior compulsão com a qual eu tive que lidar na minha vida foi em relação à mulher. Porque eu era compulsivo quando eu me converti. Um dia, sem uma mulher, parecia que era um dia de aleijão. Tinha que ter. Se não rolasse nada espontaneamente de manhã e de tarde, 10 da noite eu saía dizendo: bom, faz uma correria aí. A correria, quem será, tá livre hoje, espera que eu tô te pegando e vamos lá. Porque senão parecia que eu não ia nem conseguir dormir direito. De tão compulsivo que era, até que veio a decisão. Não era ingestão de álcool, era ingestão psíquica de afirmação, autovalidação e prazer pessoal como gratificação identitária. Nossa, mano. Era outro tipo, mas poderoso. Tão poderoso quanto. E aí eu segui o conselho do meu pai, que eu falei: como é que eu faço para ficar livre disso, meu filho? Ele falou: a gente tem que romper. Tem que romper. Aí no início, essa palavra que eu estou te dizendo faz um mal danado, porque um vinho é gostoso. E eu tomo um vinho, eu estou ali, por exemplo, com uma adega cheia de vinhos que o meu amigo Ronaldo, lá de Mangaratiba, me mandou. Ele manda todo mês.
E seja meu amigo também. que ele seja seu amigo também, ele manda só vinho bom, com a adega cheia. Mas o que aconteceu? Eu decidi que nesses próximos 30 dias eu não vou beber nada, ou praticamente nada. Não é que eu beba todo dia, não, eu bebo muito pouco. Mas eu gosto de vez em quando de fazer um experimento desse. E o corpo sempre agradece. A primeira coisa que diminui é a tua barriga. Diminui. O meu peso não altera, mas se eu tomar uma garrafa de vinho, a minha barriga dá uma inchadinha. Se tomar 5 garrafinhas de cerveja, ela dá uma inchadinha. Sem falar que é uma maravilha ficar com o organismo todo só com água e comida. Se uma espécie de dieta de Daniel. Água e vegetais e coisas leves. Que bem que faz. Extraordinário. Então, meu querido, não há muita solução prática e real para a compulsão que não passe pela decisão que cinde. Aqui no meu portal tem uma... Se você escrever a palavra de-incisão, Braulio vai escrever para você. De-incisão, eu escrevi algo há muito tempo atrás sobre a necessidade de você iniciar o processo de vitória sobre qualquer compulsividade com o corte. Tem que tirar e tem que cortar, Gustavo. Tem que cortar. Tem que ficar uma banda para um lado. Oi? É o arrancar o olho fora. Né? Arrancar o olho, cortar o braço, a perna, ficar maneta, mas ficar inteiro na vida. Porque a entrega a essas coisas, você aparentemente está preservando o olho, a perna e o braço, mas você está se corroendo, se destruindo. Você está perdendo a sua integridade de decisão. Um homem é tanto mais inteiro, quanto mais capaz ele seja de decidir coisas melhores para a sua própria vida. Esse é o homem livre. Isso é o livre-arbítrio. É teu poder de escolher em meu favor. Não o poder de escolher fazer concessões contra mim. Isso aí qualquer idiota faz. Agora, exercer o livre-arbítrio, fazendo decisões que cortam e que cindem, separam o que não é bom, fazendo isso com coragem de realizar em meu favor, esse é o livre-arbítrio verdadeiro. O resto é libertinagem, é concessividade suicida, é compulsividade, como toda ela, autodestrutiva, mas não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio realiza a decisão em favor da minha vida. E aí eu acredito que para que isso aconteça efetivamente, a gente tem a coragem de fazer o que é mais difícil. Quer dizer, chega. É como o cara que quer parar de fumar e resolve que só vai fumar 4 cigarros por dia. Perdeu. Já era. Faz concessão, perde. Eu tenho essa briga. Não adianta. Ou você corta ou você não corta. Ou acabou ou não acabou. Não dá para fazer essa gestão. Não, eu me prostituía muito. Eu comia uma mulher diferente por dia. Isso. Eu agora vou reduzir, vou só comer uma diferente por semana. Vou só beijar. Não penetro mais. Só sou libidinoso. Vou só pegar na orelhinha. Não vai dar certo esse negócio, não é? Eu não adultero mais. Eu sou uma vez por ano eu me permito uma brincadeira com a mulher do próximo. Uma webcam. Não vai dar certo. Não vai. E todos nós sabemos disso. O difícil é a admissão. Admitir que você tem que pegar a carteira de cigarro cheinha, embolar e jogar fora. E não tem que passar de novo. Aí o cara sempre quer um argumento. Senão eu vou jogar fora quando eu terminar, esse é o último. Isso. É igual terminar com a amante. Aquela amante gostosa, cheirosa. Isso, vou dar a saideira. Aquela que é um harém, que ela sozinha é mais do que 1000 mulheres. Eu tô ligado.
E aí você não quer mais, não pode, tá acabando a tua vida, tá destruindo tudo. Sua mulher já tá sabendo. Tá sabendo, A casa já caiu. ela é gostosa, mas tua vida ficou amarga. Pau cantou. Você quer ir embora. Nossa. E aí ela chega e diz, tá bom, então vamos terminar. Vamos só nos despedir? Vamos despedir direitinho. Direitinho, uma última despedida, cara. Aí você faz essa despedida 97 vezes. Isso, é porque ficou faltando detalhe. 97 Até vezes. o marido ia te matar. Chora, chora. Aí bota espaçamentos. Senão, então tá bom. Já que é tão difícil, pelo menos a gente faz só de 3 em 3 meses. Vamos pagar um semestral. Um semestral. Né? Mas não adianta. Sazonal. Não adianta. E tem mais. A culpa desejante e ao mesmo tempo, como é culpa é culposa, é aquele desejo culposo, latente. Quanto mais latente, todo reencontro é mais maluco do que o cotidiano era. É, exatamente. Fica maluco. E aí é igual a compulsividade. No dia que bebe e enche a cara até não poder mais. É. Então, meu filho, olha, eu sei que é trabalho, você é um cara dionísico. Ele tem uma natureza dionísica. É um Dionísio. Quase todo humorista é dionísico. Eu tô ligado. Não é? Tem que ter uma bebidinha, tem que ter um baco, tem que ter uma brincadeira, tem que dançar pelado na festa de Nero, de vez em quando. Tem que... Eu trocaria Dionísio por... Tô de saco cheio de tudo, vou plantar minha vinícola. Vou plantar minha vinícola. Sair dessa inundação toda. Isso. Vou beber meu vinho próprio. Deixa eu sair Deixa eu pelado. fazer meu pirocóptero. Sabe o que acontece? Aí o cara vira Noé. Noé resolveu fazer uma vinha. Ele morava em Sodoma e Gomorra. Saiu de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra explodiram. A mulher olhou para trás e virou estátua de sal. Aí, quer dizer, isso Ló, né? Aí chega lá no lugar onde ele está, resolve tomar um porre de vinho. Aí as filhas o pegaram. O Noé, né, que se salvou do mundo antigo, veio na arca, quando pousou no Monte Ararat, plantou uma vinha. Plantou uma vinha. Encheu a cara. O texto hebraico não é tão explícito, mas dá a entender que o cara ficou de bunda para cima e o filho cão deu uma de cachorro sem dono, foi lá e fez uma caninice contra o pai. Deu um saca-rolha. Por isso recebeu uma maldição tão pesada, incompreensível. Então, cuidado também com a vinícola particular. Não basta só, num caso desse, o que a gente quer é ver você curado da compulsividade. E aí, Gustavo, o preço a pagar quando as coisas se tornam dominadoras sobre a nossa vida é a abstinência mesmo. Um alcoólatra não vai ser nunca mais ou menos alcoólatra. Ele vai ter que se tratar como alcoólatra a vida toda e a solução para ele é a abstinência mesmo. E devagar você vai ver que aquilo que hoje é tão compulsivamente insustentável, irrecusável, vai se transformar numa coisa que vai fazer parte apenas da sua memória. Mas é extraordinário como o cérebro se adapta à abstinência, ao jejum. O jejum cura a compulsividade. Quando eu estou falando de jejum, não é jejum de comida, é jejum do elemento compulsivo. A gente tem que fazer jejum e oração contra o elemento compulsivo. Não é orar contra o elemento compulsivo, mas é se dedicar a um jejum que faça abstinência daquilo que em nós provoca compulsividade ou é um objeto de fetiche compulsivo. Porque, por exemplo, você sabe muito bem que você pode trocar de objetos de compulsividade sem ficar curado da compulsividade. Esse é o grande problema. O cara só vai trocando de objeto. Gostava de um baseadinho. Não vou mais, estou fumando muito baseado. Não, aí eu vou dar uma cheiradinha no pó. Cheirar. Aí dá uma cheirada, cheira, fica fissurado em pó.
aí a família ameaça internar o cara, ou ele não está mais produzindo. Não, larguei. Então, não pode, então não vou beber. Aí vai só trocando de objetos. São fetiches de compulsividade. Porque não é nem a coisa em si. Se fosse a coisa em si, ele não conseguiria trocar de uma para outra. Você veja como a coisa em si é irrelevante. O que é relevante é a pulsão interior que precisa de um fetiche anestésico. Porque esse tipo de compulsividade são anestesias. De modo que o compulsivo precisa tratar é da sua pulsão angustiosa, ansiosa e da sua inquietação interior e das causas dela. Porque a compulsividade é apenas um sintoma do que de inquietação a gente tem dentro de si. Agora, o que é maravilhoso é quando você decide fazer jejum desse fetiche compulsivo, no caso, em questão, o vinho ou a bebida, em demasia. Na verdade, o vinho e a bebida foi só exemplo. São exemplos, qualquer coisa. Mas o maravilhoso, Gustavo, é que a gente vai fazendo novas sinapses. Tem um tempo que a gente não consegue conceber qualquer alegria sem um estimulante. Sem bebida, por exemplo. Tem que ter. Um jantar, se a gente beber 4 garrafas de vinho, não foi um jantar. Uma noite de sucesso, de um show super bem sucedido, sem a gente tomar um porre, não foi legal. Tem que ter um anestésico. Você veja, eu tenho conhecidos médicos há anos que nunca beberam álcool, nunca cheiraram pó, nunca fizeram nada, mas eles sabem o que eles fazem? Eles se viciaram em anestesia. Sim. Anestesia que dá uma onda melhor do que tudo. Aquela anestesia. Por quê? Porque lá no fundo, o fetiche objeto da nossa compulsividade é apenas a expressão da nossa necessidade de batismos de validação. Batismos de validação. Guarda isso. A compulsividade é exercida como um batismo de validação, de sucesso, de sexo, de realização ou de reconhecimento. Eu fui reconhecido, preciso de alguma coisa que me ponha mais para cima. E a humanidade tem sido assim desde a civilização humana, dos registros mais primitivos. Não é só um problema dessa hora e dessa era, não. Está presente em toda a civilização humana. Agora, é uma desgraça. As pessoas morrem mais cedo, elas perdem o juízo, elas adquirem demência antes da hora, elas perdem o equilíbrio relacional, elas perdem amizades, elas se deterioram. Tem que chegar aquela hora em que você decide cortar o braço, meu filho. Mas vou entrar inteiro, sem esse braço, mas eu vou entrar inteiro. Vou arrancar esse olho, vou cortar essa perna, mas vou entrar inteiro. Porque o que te faz inteiro é quem você é aqui. Então, a compulsividade, quando você entra no processo de jejum, de abstinência, novas sinapses vão sendo feitas. Até, por exemplo, no meu caso, compulsivo por sexo, quando eu era jovem. Meu Deus, 2, 3 anos de abstinência, oração, jejum, pregação, eu já nem me lembrava mais que eu era daquele jeito. Já nem me lembrava mais, tinha passado a necessidade de ser daquela forma e eu mudei os sentidos das minhas gratificações, porque o compulsivo se gratifica com a compulsividade. E enquanto você não faz o processo de abstinência do fetiche compulsivo, você não cria sinapses de alegria neural, a partir do neural mesmo, e para sinapses psicológicas e sinapses espirituais de grande alegria. Você veja como tudo isso é sempre no interior da gente. Quando você aprende a jejuar mesmo, parar de comer, beber, se dedicar à oração, à leitura da palavra, como eu fiz durante 10 anos de jejum, o dia do meu maior prazer era o dia em que eu não ia comer.
Porque eu jejuava dia sim, dia não, igual o cocô do Bolsonaro. Igual o cocô do Bolsonaro. Igual o cocô do Bolsonaro. Dia sim, dia então não. eu tinha um dia de jejum Isso. e um dia de cocô. Então aí ela era eu e o Bolsonaro. Só que eu jejuava dia sim, dia não. Jejum dia sim, PSL. dia não. Olha, e no fim de semana, frequentemente eu ficava sexta, sábado e domingo. Comia a última vez sexta-feira à tardinha, só ia comer de novo domingo à noite. Sem beber, sem comer nada. Rapaz, a onda que dava, a alegria, o prazer, o gozo, a validação. E acabava a pregação, e que chegava a hora de quebrar o jejum, me dava tristeza, porque o meu porre era o jejum. A minha onda era aquele jejum. Era o seu barato. Era o meu grande barato. Você veja como tudo isso está apenas aqui, na cabeça da gente. Não tem nada no vinho, não tem nada fora. E a solução para a compulsividade é jejum, é abstinência. E é a prática da alegria sem a artificialidade que até então só é provocada pelo elemento externo da bebida ou de qualquer outra coisa que gere esse up. Você vai aprender a fazer o up pela alegria de si mesmo. Isso é que vai te tornar adulto, maduro, completo, pleno, inteiro. Mas no início dá delírios extremos. O duro é aguentar os primeiros 3, 4 meses. Isso é que é duro. Aquela coisa, aquela ansiedade desesperadora. Mas se você passa isso, depois você já nem se lembra mais de como isso um dia foi senhor da sua vida. E como você foi escravo dessa coisa. Mas tem que ter esse D e incisão. Ô Caião, falar em decisão, você voltou na palavra. Não seria assim, não sei, o Gustavo se perguntar também por que ele conseguiu, pela via da decisão, emagrecer, que é uma coisa tão difícil, e ele, pela via da decisão, ele não consegue tomar essa outra atitude, entende? Assim, porque ele acha que... Por que a decisão do emagrecimento... Eu sei que ele precisa responder só para ele mesmo. Mas ele está vivendo hoje uma hora complicada, que é aquela hora na qual ele diz, eu já deixei tanta coisa para trás. Porque eu sei que ele já deixou várias coisas para trás. Ele vem andando para frente. Já chegou uma hora que ele vê que está tropeçando na mesma coisa. E que tanto faz mudar a temática da questão. Se você não alterar a decisão com a qual você enfrenta esta ou qualquer outra compulsão, você vai apenas trocar de temática compulsiva, de fetiche compulsivo, mas vai continuar. E é isso que é destrutivo para casamento, para relacionamento, para continuidade afetiva com quem quer que seja. Porque se são dois compulsivos, eles vão se estragar rapidamente. Se o outro não é compulsivo e ele isso vai acabar logo depois. Porque o cara não compulsivo não aguenta amar e assistir o compulsivo se destroçar diante dele. Caramba, pastor. Não é verdade? Vai destruindo tudo. Eu fico emocionado, assim, como que o Espírito Santo te toma de uma forma tão precisa, porque só eu, Deus, meu Senhor, que está falando, sabe que está falando diretamente para mim. Amém. Em outras palavras, mas o Senhor sabe onde está tocando, sem ao menos a gente ter falado profundamente a respeito de certas coisas. Amém. Mas o Senhor me deu uma ordem em Israel, que era você ter a obrigação de me enterrar. Eu vou viver. Isso. Eu vou viver saudável. Amém. Eu tenho vivido saudável. Amém. Eu espero que você nunca esqueça aquela ordem. Amém. Você é gordinho. É uma ordem acatada, porque eu reconheço a sua, embora seja um termo controverso, o senhor já falou isso diversas vezes, né? Porque a gente tem muitos que se dizem
líderes espirituais, vocês são um bando de aproveitadores, não vou falar o nome do Malafaia aqui, mas eu reconheço a liderança espiritual do Senhor sobre a minha vida. Amém. E essa decisão já está tomada há um tempo. Amém. De viver. Amém. Mas eu preciso muito, e o Brasil precisa muito que o Senhor também viva muito. Amém. Porque o Senhor é um cirurgião desse tempo. Amém. O Senhor é muito preciso e muito Amém. cirúrgico em tudo que fala. Muito Amém. obrigado. Eu te amo. Eu queria fazer mais gracinhas, mas realmente a forma como o Espírito Santo te usa para falar para o Brasil inteiro e para falar para mim Amém. diretamente sobre Amém. aspectos dos quais eu nem disse aqui. Amém. Senhor É Jesus. uma coisa que só a graça de Deus. Amém. Amém. Obrigado, obrigado. E olha, Deus meu abençoe filho. muito, Amém. muito, Ó. muito esse ministério, muito Aleluia. a sua vida, Aleluia. muito a sua família. Amém. E amém. Amém. E você vai me sepultar junto com os meus filhos. E vai me sepultar forte. Demorar um pouquinho que eu tenho uma agenda cheia. Forte. Demorar Não, eu não bastante, você, eu eu tenho tô 50 pretendendo viver muito tempo ainda, entendeu? Amém. E tô pedindo para você ficar forte. E ficar bem de saúde. Para você ter Tô vida bem de saúde, tô muito ficando melhor. longa, muito forte, muito rica, ativa e criativa e bonita e edificante. Amém. Amém, pastor. Em nome Obrigado, de Jesus. obrigado. Te amo, Como eu te amo, Gustavo. meu Deus do céu, como Amém. eu te amo. Senhor, abençoa a vida do Caio. Amém. Enche de abundância, Amém, de saúde, Senhor. de amor, de afeto, Amém, de Jesus. abraço. Amém. Deus, o Senhor é demais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Sobre a tua vida, meu filho. Amém, amém. Amém. Coisa linda, coisa boa, Gustavinho. Coisa linda, não é? Ele é maravilhoso. Ele é querido, querido. Maravilhoso. Tão Querido entregue. demais. Tão entregue.